Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas dessa casa. Boa tarde à população aqui presente, a população que também nos acompanha pelos canais de comunicação dessa casa. Primeiro, eu gostaria de destacar, a gente esteve no início da nossa fala da Tribuna Livre, a fala do Emil, e eu quero destacar que hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, Purple Day, inclusive estou aqui com um adesivo, eu tenho participado, na verdade, dessa iniciativa, né, trazida aqui pela professora Priscila Krieger, minha amiga, juntamente com o Emil, o movimento, inclusive, que vários vereadores aqui têm participado das atividades nesses últimos anos. E a gente apoia, claro, com certeza, a conscientização, a educação, inclusive o pioneirismo da nossa cidade em relação a esse tema. A gente parabeniza todos os voluntários, todas as voluntárias, e inclusive, né, além da divulgação aqui em relação aos atos, as datas que o próprio Emil já falou, da soltura de balões, de passeio ciclístico, eu gostaria de pedir, mais uma vez, o carinho e a atenção das secretarias, tanto de educação quanto a de saúde, até mostrar as imagens que nós solicitamos em 2017, já faz 2 anos, né? Um cuidado muito especial em relação à questão da epilepsia, para que a gente faça cartilhas educativas em relação, né, aqui, ó, Secretaria de Educação, cartilhas educacionais de conscientização sobre epilepsia e também a Secretaria de Saúde, informativos e explicativos nas unidades de saúde do município a respeito da conscientização. Então, entendo que isso vai acrescentar ainda mais o sucesso, né, do Maço Roxo, e a gente pede essa atenção especial tanto aos secretários de saúde e educação. Eu acredito que o município pode auxiliar, e esse auxílio é importante para ampliar ainda mais essa movimentação que já tem na cidade, e fica mais uma vez o meu pedido aqui, reforçando, né, e uma sugestão em relação à administração pública. Eu quero passar algumas fotos aqui, e só fazer uma reflexão hoje, porque semana passada a gente teve aqui a questão polêmica, né, em relação aos canudos, de uma campanha, temos as imagens aí, o Ari até está mostrando na tela, de uma campanha que a gente iniciou em março de 2018, da conscientização dos canudos plásticos. E eu quero dizer que eu vou fazer essa reflexão de uma forma mais profunda com a sociedade, mas que muitas vezes nós temos o entendimento de que tudo precisa ser através de lei, como se a lei fosse decisiva. A gente tem que fazer uma lei para a coisa ir para frente. E eu acho que a lei é necessária em vários momentos, mas tem algumas situações que a gente pode construir de uma forma diferente com a sociedade. Eu defendi a ideia da conscientização, poderia ter apresentado o projeto de lei, o vereador Marcelo Lanzarin me possibilitou subscrever, inclusive agradeço, mas não fiz por entender que a lei, neste caso, a lei não vai resolver o problema. E eu digo que nós temos, vereador César Sim, que começar a discutir os assuntos não pela intenção, mas pelo resultado. E aí, parabenizo a intenção, mas eu realmente, meu posicionamento, é a minha consciência, no sentido, né, de que a lei, inclusive em outros lugares, como mencionei na minha justificativa, a ideia, embora positiva, fez inclusive aumentar o consumo de plástico por conta dos copos e das garrafas, e por isso eu votei de forma contrária. Então eu não fui de forma alguma incoerente, porque não fui eu que apresentei a lei, eu defendi a ideia e mantive. Era mais prático fazer um voto confortável aqui, né, mas não fizemos isso, vereador Gilson, fiz aquilo que de fato eu acreditava, foi meu posicionamento nessa casa. Uma parte, por favor, presidente. Autorizo. Vamos ouvir com a parte o vereador Gilson de Souza. Vereador, parabéns, até porque nós temos que tomar cuidado com as leis, né? A lei, de certa forma, ela não proíbe o canudinho, então ela apenas obriga a ter os canudinhos, enfim, aqueles que são biodegradáveis. Obrigado. Só que acontece que, conhecendo bem o livre comércio, o cara vai ter alguns guardadinhos na gaveta e vai continuar ofertando o canudinho, o plástico, de qualquer maneira. Quando alguém pedir ou sugerir, ele vai dizer, não, tudo bem, 45 centavos a mais, que é mais ou menos um valor desse aqui, que eu vou incluir aqui. O canudinho de plástico é de graça, mas 45 centavos você paga aqui. Ou seja, infelizmente, a lei dessa forma fica um pouco complicada nesse sentido. E aí, o que vai acontecer? Simplesmente, a gente sabe, o cidadão vai usar sempre o bom senso, infelizmente, do bolso, que é uma pena, e não da consciência.
Perfeito, acrescento a fala do vereador Gilson, acho que tem vários problemas de logística na efetivação disso, né? Mas, assim, quero destacar, inclusive eu fiquei muito chateado com uma questão de uma matéria no final de semana, mas hoje conversei com um jornalista que está até aqui presente, até gostaria de botar a imagem aí, tem também aí na tela. Eu acho que a gente resolve algumas questões por diálogo, né? E a gente conversou acerca disso. Eu acho que o posicionamento que foi colocado aqui, meu, foi um pouco infeliz, mas a gente já conversou sobre isso, para mim é um assunto que está superado. Então, recebi no meu gabinete, eu acredito, de fato, no diálogo para a gente esclarecer os assuntos, e quero, inclusive, dizer o seguinte, foi bem oportuno, porque um pouquinho antes, eu estive fazendo uma conversa, a gente tem as imagens também aí, Ari, que eu quero iniciar, e procurei um estabelecimento comercial, vereador Ito, para a gente iniciar outra discussão, inclusive que já foi objeto de leis, com pareceres inconstitucionais, já foi objeto de audiência pública, eu, inclusive, participei antes de ser vereador, que é a ideia da questão das sacolas plásticas nos supermercados. Da mesma forma que eu não utilizo canudo, eu sempre utilizo as sacolas ambientais. Hoje chamamos aqui algumas pessoas da iniciativa privada e nós queremos fazer uma campanha de conscientização para tentarmos estimular a utilização das sacolas ambientais na nossa cidade. Então, eu já antecipo, porque, inclusive, se algum parlamentar, né, entrar com um projeto de lei aqui proibindo, né, eu já posiciono aqui de forma clara e deixo aqui registrado que serei contrário, né, por entender que o caminho é a conscientização, é a gente conversar. Eu acho que tem algumas questões que a gente tem que fugir do nosso gabinete, entender algumas dificuldades e falar mais com os atores, com os formadores realmente em relação àquele assunto. Então, é meu posicionamento, eu respeito o posicionamento contrário, mas o que eu defendi, a minha ideia, e eu entendo até a incompreensão de alguns, porque é natural, a gente tem isso muito enraizado na sociedade e no parlamento como um todo, que a gente resolve os problemas através de lei. E não, e às vezes a lei, embora tenham boas intenções, na prática, inclusive, acontece de forma reversa. E eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. E, por fim, presidente, pedindo mais um minutinho aqui de acréscimo, até pela parte que eu tive. Mais um minuto, então, vereador Bruno Cunha, em função da parte, para concluir o seu pronunciamento. Perfeito, agradeço a gentileza do vereador Marcelo. Até mostrar a imagem aqui do ecoponto, que está sendo colocado aqui no nosso município vizinho de Timbó, e aí parabenizar o município de Timbó e dizer que enquanto a gente está discutindo talvez um elemento do canudo, a raiz do problema mesmo, daquilo que é feito em relação ao lixo, né, do reaproveitamento e reciclagem, é o que tem que ser discutido, e é o que está sendo colocado. Então, fica o exemplo de Timbó, um exemplo muito positivo aqui de gestão, né, que nós precisamos discutir e avançarmos muito a questão de sustentabilidade na cidade de Blumenau. Então, a gente tem um exemplo prático, não é um exemplo em outro estado, não é um exemplo em outro país, é um exemplo aqui do lado, de que é possível, sim, a gente ter uma sensibilidade maior e é possível a gente fazer a discussão na raiz do problema. E, obviamente, fizemos essas indicações também à administração pública, alguns questionamentos, e esperamos as respostas. Então, deixar claro que o nosso posicionamento aqui é um posicionamento coerente naquilo que a gente acredita, e vou continuar me posicionando dessa forma e procurando as soluções e discutir com profundidade, com argumentação, com conteúdo e com coerência aquilo que eu acredito. Obrigado.